vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a RDC 44, principalmente no tocante aos serviços farmacêuticos realizados dentro da farmácia. Bom, é importante a gente entender como que está o segmento hoje. Hoje nós temos um envelhecimento da população, nós temos um consumo, principalmente de medicamentos da classe C e D, nós temos uma indústria com pouca inovação e inspirando as suas patentes, o que fomentou principalmente as grandes fusões e aquisições a nível de indústria, bem como também a abertura de capital estrangeiro. Muitas empresas brasileiras foram vendidas para empresas estrangeiras. Isso refletiu onde? Isso refletiu também no varejo. Hoje o varejo nós temos o quê? Planos de saúde montando as suas empresas, nós temos redes associativistas também brigando pelo varejo, nós temos também redes privadas tendo a expansão no interior, tanto é que nós temos aí Drogazil, nós temos Pagamentos, que são redes que vieram, Pagamentos principalmente da região Nordeste e a Drogazil da região Sudeste, avançando no centro do país. Bom, que o varejo, o que aconteceu? Principalmente uma guerra de desconto, bem, cujo maior objeto, o maior de disputa, é os descontos pelos medicamentos. Sofrendo grande parte disso o quê? As farmácias independentes, sofrendo essas pressões. Bom, aliado então ao atacado vindo para o varejo, plano de saúde vindo para o varejo, interiorização de grandes redes, né? Grandes redes vindo também para o interior do país, aliado a um rigor sanitário e rigor fiscal, ficamos com esse panorama do varejo. E o que vai diferenciar então uma farmácia independente de uma farmácia de rede ou uma farmácia associativista? Bom, que vai diferenciar a partir do momento que elas se equilibrarem na questão dos descontos, vai ser a prestação de serviço. E aí nós vamos ter, para uma boa prestação de serviço, o atendimento profissional farmacêutico, com uma boa formação técnica, criatividade, o dinamismo e a liderança para realizar a prestação de serviços. Dentre esses serviços nós temos o que? Aplicação de injeção. Bom, a RDC 44 ela vem colocando principalmente a infraestrutura que você tem que ter na farmácia, os requisitos para a infraestrutura, os produtos que você pode comercializar e que nós vamos dar o foco aqui são o quê? São os serviços que podemos realizar dentro da farmácia e drogaria. Bom, dentro dos critérios gerais, o objetivo geral é o critério, o que? As condições mínimas para a comercialização de produtos e a infraestrutura mínima também para você prestar os serviços farmacêuticos. Dentre os serviços farmacêuticos nós temos a aplicação de injeção. Se aplica principalmente às farmácias e drogarias, a rede hospitalar é uma outra legislação. Bom, então cabe aqui o farmacêutico, através da RDC 44 e da normativa 9 e a 10, 2009, a documentação, a responsabilidade técnica, a infraestrutura, a responsabilidade das atribuições, treinar o seu recurso humano, é isso? Além da dispensação, aquisição, armazenamento, organização, exposição da loja, a venda por internet, se ela tiver, e os serviços farmacêuticos. Dentre os serviços farmacêuticos, a aplicação de injetáveis. A RDC 44, ela vem contemplando a infraestrutura, produtos e serviços, dando, ao farmacêutico essa responsabilidade. E também nós temos a 1321 que colaborou de que forma? Que o proprietário ele tem que prever e prover ao farmacêutico infraestrutura mínima para ele prestar esse serviço. Então ele passou a ter o quê? Uma corresponsabilidade também, certo? Bom, quais são os serviços que a farmácia pode prestar? Atenção farmacêutica domiciliar, perfuração de lóbulos, parâmetros fisiológicos como pressão arterial, frequência cardíaca, respiração por minuto, bioquímico, especificamente a glicemia capilar. E aí, a administração de medicamentos. Bom, então o ambiente, ela vem regularizando o ambiente e tem que ser o quê? Diverso, ou seja, diferente daquele da dispensação, tá
bem? E tem que ter o espaço físico adequado para essa prestação de serviço. A gente já vai adiantando, no mínimo a sala de aplicação de injeção 2x2. Se ela for 3x2, 4x4, ótimo, mas no mínimo um tamanho adequado para a movimentação, para conforto do aplicador e conforto também do paciente. Então o ambiente ele tem que ser individualizado, para ter um atendimento individualizado, possuir dimensões adequadas, deve possuir lavatório com água, pia, água corrente, sabonete líquido, material descartável, é isso? Lixeira com tampa, certo? E deve ser distinto e separado também, além da dispensação, não ter comunicação com o sanitário. E aí deve conter também os medicamentos ou os materiais de primeiros socorros, que você vai ver lá no módulo de anafilaxia, choque anafilático, anafilactoide, impregnação extrapiramidal ou optiatismo. Nós vamos ver esses medicamentos lá na frente. Tá bem? Só que aqui a gente deixa uma crítica, porque fala que nós temos que ter esse material e os medicamentos, mas não podemos comprar. Então entra aqui uma incoerência com relação à legislação. Certo? Bom, então tá lá a dispensação, o local da dispensação, ok? E aqui o que? A sala de aplicação, ok? Ela tem que ser distinta do escritório, ok? Assim como eu quero ter uma sala de atenção farmacêutica, então ela pode ser à frente, aqui também, dando privacidade, aqui uma sala de atenção farmacêutica. Então tem que ser a sala de aplicação de injeção, ela tem que ser distinta do quê? Distinta da sala de atenção farmacêutica, distinta do escritório e longe do quê? Do sanitário. Longe do sanitário. Então essa é a nossa sala de aplicação de injeção. E no mínimo o quê? No mínimo 2x2. É claro que cada região tem a sua legislação própria, mas no mínimo 2x2. Muito bem. Então sala de atenção farmacêutica é uma coisa, tá bem? Sala de aplicação é outra. Então, dentro da sala de aplicação, você pode prestar pressão arterial, temperatura, glicemia, e aí vem a administração de medicamentos conforme a RDC 44. Bom, tem que ter, o que te autoriza é o licenciamento. E o que é o licenciamento? É o quê? É o alvará sanitário. Então, tudo que você vai comercializar tem que ter o seu CNAE, e tudo que você vai prestar de serviço. Então, licenciado para dispensação, etc. e tal, e aplicação de injetáveis. Tá bem? Então, tem que estar licenciado, e que prova isso é o alvará sanitário. Bom, outra coisa importante, é vedada a administração de medicamentos que são de uso hospitalar dentro da farmácia. Tá bem? Toda aplicação de injeção tem que ter a prescrição. Tem que ter a prescrição médica para avaliação do farmacêutico. Outra coisa importante são as dosagens multidoses. Aí nós temos Dexa 2, Dexacobal, Citoneurin, elas vêm dose 1, 2, 3. Às vezes o médico passa, tomar de 2 em 2 dias. Esse medicamento ele tem que ser vendido e não pode ficar na farmácia. Tá bem? Tem que ser entregue ao usuário. Não pode escrever lá o nome lá, João, não, e ficar na farmácia. Não, vender o produto, ele tem que ser entregue ao paciente, essas multidoses. Após a aplicação de injeção, todo o procedimento tem que ser o quê? Registrado. E vamos registrar aonde? Vamos registrar no livro de aplicação de injeção? Não. Não se usa mais o livro de registro de aplicação de injeção. Não se utiliza mais, né? Se utiliza o quê? A declaração dos serviços farmacêuticos. Então, a declaração de serviços farmacêuticos deve ser confeccionada pela farmácia, deve ter identificação de estabelecimento, nome, o endereço, telefone, CNPJ, a identificação do usuário, responsável legal. Ok? Tem que ser feita em 2 vias. Uma via fica com o paciente, outra via fica na farmácia. Ok? Então tá lá, aqui um exemplo. Aqui um exemplo onde tem identificação do paciente. Ok? Aqui o serviço de capilar, pressão arterial, os padrões fisiológicos, a aplicação de injetáveis. Ok?
a aplicação de injetáveis, e outros serviços, como inaloterapia, também colocação de brinco, assistência farmacêutica domiciliar. Então essa daqui é uma declaração farmacêutica completa, vamos dizer assim, do serviço que ele presta. Então está lá, vamos ampliar, né, para a medicação. Então a aplicação tem que estar lá o nome do medicamento, o lote, validade, posologia, via de administração, médico prescritor e o CRM ou CRO do paciente. Tá bom? Aqui é um outro exemplo, o exemplo 2, onde você tem a declaração de serviço farmacêutico, a identificação do paciente, o cuidado que você fez, o cuidado farmacêutico, no caso aqui vamos colocar a aplicação, então foi realizado, o nome do medicamento, o nome, o lote, a validade, se é intramuscular, subcutânea, via de administração, se é de 2 em 2 dias. Aqui o nome do prescritor, e o CRM dele, 222, tá bem? A assinatura do responsável, né, ou do usuário, e a assinatura do farmacêutico, data e assina. Eu tive que acrescentar isso aqui, ó, não tendo validade como atestado médico, porque tinha muito paciente pegando essa declaração e apresentando na empresa dizendo que a pressão dele estava alterada e aí, etc e tal, querendo justificar a sua ausência no trabalho. Então tive que acrescentar esse pequeno adereço aqui, vamos dizer, né? Pode ser feito por intermédio de alguns programas, nós já evoluímos para programa, é o exemplo da empresa, nome Farmashop, a declaração de serviço farmacêutico. Observem lá, é intramuscular, o medicamento aplicado, a validade, o lote, a marca, seringa, o nome do prescritor, certo? E apenas um teste mostrando para vocês, ok? Então pode ser feito, existe hoje programas que já tem isso já pronto, tá bom? Então tá lá, a declaração você vai imprimir em 2 vias, o paciente assina, farmacêutico também assina. Tá lá, declaração. Também sempre colocando, isso aqui é da RDC, conforme a RDC, né? Não vale como procedimento, não vale como consulta, tá bem? E eu ainda tive que acrescentar aquilo lá depois. Então, via de administração, medicamento, a validade, o lote, a marca da seringa, o volume, prescritor, isso daí. Isso é a declaração de serviço farmacêutico. Não usa mais livro registro, usa sim a declaração dos serviços farmacêuticos. Bom, eu posso utilizar a declaração para finalidade de propaganda? Então chega lá uma empresa e fala, ó, eu posso colocar aqui o nome de um produto, né? De um produto aqui? Não, não pode, tá bem? Então é vedado, não pode publicidade de laboratório, etc e tal. E sempre que em 2 vias, tá bem? 2 vias administradas. Uma fica com o paciente, outra fica com o farmacêutico, com a farmácia.